E aí, galerinha, tudo beleza? Então, quem fala aqui é a professora Ana, certo? Hoje nós teremos a nossa aula de reologia, beleza? Lembrando, reo, fluxo, logia, estudo. Então, nós estudamos o fluxo, lembrado? Então, para a aula de hoje, nós vamos fazer uma pequena revisão, então, daquilo que a gente viu nas aulas passadas, tá? E, tcharam! Aula prática! Sim, aula prática não precisa ser no laboratório, pode ser na nossa cozinha. Então, nós vamos fazer uma pequena aula prática na nossa cozinha, beleza? Então, vamos primeiro para a revisão. Na revisão, tá? Como é que a gente classifica os fluidos? Vamos dar um zoom aqui, tá? Nós classificamos os fluidos em fluido newtoniano e não newtoniano. Lembrados disso? O que é um fluido newtoniano? É quando a viscosidade não altera com a taxa de cisalhamento. Se eu aumento ou diminuo a taxa de cisalhamento, a viscosidade não vai alterar. E daí a gente tem um gráfico desse aqui, né? Da viscosidade em função da taxa de cisalhamento. E daí nós vamos ter uma reta aqui, certo? Já os fluidos não newtonianos, tá? A viscosidade altera com a taxa de cisalhamento. Então, a gente vai ter diferentes gráficos. Aqui eu só coloquei alguns só para exemplo, tá? Da viscosidade em função da taxa de cisalhamento. A gente já percebe que já não é uma linha reta, que nem é os fluidos newtonianos, tá? Então, dos fluidos newtonianos, nós vamos ter os fluidos dependentes do tempo e os independentes do tempo. O que isso significa, tá? No caso dos dependentes do tempo, as propriedades reológicas dependem de quanto tempo eu for aplicando a minha tensão. Já os independentes do tempo não dependem de quanto tempo eu estou aplicando a tensão, tá? Dos dependentes do tempo, nós temos os reopéticos e os tixotrópicos. Mas isso aqui é questão para outra aula, beleza? Vamos nos focar aqui nos independentes do tempo. Independentes do tempo, nós vamos ter então os sem tensão inicial e com tensão inicial. O que isso significa? Sem tensão inicial é que não precisam de uma tensão, de uma força inicial para eles começarem a escoar, tá? Já os com tensão inicial, eles precisam de uma tensão, de um empurrãozinho, né? Para começarem a escoar, tá? Dentro dos fluidos não newtonianos, independentes do tempo, com tensão inicial, nós temos dois tipos. Os plásticos de Bingham e os Herschel-Buckley, né? Os dois são fluidos com viscosidade extremamente alta, tá? Os dois. Qual que vai ser a diferença? Tá aqui no gráfico, tá? No plásticos de Bingham, então eu tenho uma viscosidade elevada, a viscosidade cai drasticamente quando eu aplico uma taxa, e daí se eu aumento a taxa, aí a viscosidade não altera mais, tá? Já nos Herschel-Buckley, o que acontece no gráfico de viscosidade em função da taxa de cisalhamento? Eu tenho uma viscosidade elevada, quando eu aplico uma taxa de cisalhamento, a viscosidade cai drasticamente, tá? Só que dela vai caindo, 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 caindo se eu aumentar a minha taxa de cisalhamento, tá? Exemplos destes fluidos. Plástico de Bingham, um exemplo é a nossa maionese, tá? Herschel-Buckley, um exemplo é a graxa industrial. Tranquilo até aí? Vamos passar então aqui, ó, para a parte de cima, tá?
fluidos não newtonianos, independentes do tempo, sem tensão inicial, tá? Nós temos dois tipos também. Nós temos os dilatantes e os pseudoplásticos, tá? Dilatantes aqui, a viscosidade aumenta se eu for aumentando a taxa. Então, viscosidade aumenta se eu aumentar a taxa. Olha como é que fica o gráfico da viscosidade em função da taxa. Ó, sobe lá para cima, porque eu estou aumentando a viscosidade e eu estou aumentando a taxa de cisalhamento, tá? Aqui, pseudoplásticos, tá? Nós temos então a viscosidade diminui se eu aumentar a taxa. Então, viscosidade diminui se eu aumento a taxa de cisalhamento, tá? Como é que fica o gráfico aqui da viscosidade em função da taxa? Uou, vai descendo, tá? Então, a viscosidade diminui se eu aumento a taxa de cisalhamento, certo? Exemplos aqui, então, dilatantes. Nós temos o amido de milho, mais água, que é a nossa aula prática de hoje. E depois, um exemplo de pseudoplásticos, os nossos polímeros, beleza? Então, ó, esse fluxograma aqui, tá? Eu deixei, vou deixar lá no Siga, tá? Vocês podem retirar, imprimir, fazer o que vocês quiserem ou fazerem no caderno, que é uma forma de estudo bem legal, tá? Então, tá disponível lá para vocês verem com mais calma, com os maiores detalhes, tá? Então, o que sobrou agora? Vamos para nossa aula prática! Vocês vão precisar de uma colher, tá? De uma vasilha, pode ser o tamanho que vocês quiserem, tá? Eu peguei uma vasilha grande e de vidro só para vocês conseguirem enxergar, mas pode ser uma de plástico, não tem problema, tá? Vocês vão precisar de amido de milho, tá? Eu tenho aqui 100 gramas. E água, certo? Água da torneira mesmo. Aqui eu tenho 100 ml de água. Vamos ver se a gente vai precisar um pouquinho mais, tá? Então, para começar, vocês vão colocar todo o amido de milho dentro da vasilha, tá? Então, nós temos o amido de milho aqui. E agora, você já fez bagunça, né? Vamos ir adicionando a água devagarinho, certo? Bem aos pouquinhos e nós vamos mexendo. Então, vamos colocar um pouquinho de água, tá? E vamos mexer. Vocês vão ver que vai ficar um pouquinho duro já de mexer. Então, não tá muito no ponto. Vamos botar um pouquinho mais de água. Colocar água é um passo importante, tem que ser devagarinho, tá? Porque a gente não pode errar o ponto, né? Até parece que a gente tá fazendo o bolo, mas não estamos não, mas a gente tem que cuidar para não errar o ponto. Então assim, tá ficando bem difícil de mexer aqui, tá? Mas vamos mexendo, certo? Vou botar mais um pouquinho de água. Então, pessoal, cheguei no ponto. Qual que é o ponto, tá? É isso aqui é o ponto, tá? Então, assim, tá mais ou menos isso aqui, tá? O que eu quero que vocês analisem, tá? Quando vocês estão mexendo, se vocês tentar mexer forte, vai ficar bem difícil de mexer. Bem difícil de mexer. Agora, se vocês mexerem bem devagarinho, vocês vão ver que a colher vai deslizar, tá? O que isso quer dizer? Se eu tô mexendo bem rápido, tá? Bem rápido. O que é isso? Eu tô aumentando a velocidade de agitação. Velocidade, taxa de cisalhamento, certo? Então, eu aumentei a taxa. Se eu aumento a taxa, ele fica mais viscoso, certo? Eu aumentei a taxa, fica mais difícil de mexer. Então, ele tá mais viscoso. Se eu aumento a taxa,
e aumenta a viscosidade, que tipo de fluido ele é? É um fluido não newtoniano dilatante. Lembram? Tá? Então, aumenta a taxa, aumenta a velocidade, fica mais viscoso. Então, fluido dilatante é o nosso amido de milho mais água. Aí, ao contrário, acontece. Se eu mexer bem devagar, eu tô com taxas bem pequenininhas. Então, a viscosidade também é bem menor, certo? Então, assim, agora, né, eu adoro fazer essa brincadeira, né, eu botar a mão na massa. Então, eu dou um soco, mesma coisa aqui, ó, tem um soco. Se tu der um soco no amido de milho com a água, tu tá dando uma taxa elevada, ó, a velocidade com que eu bato no amido de milho. Então, a taxa é alta. E quando eu bato, parece que eu tô batendo uma pedra. Ela fica bem dura, fica bem viscoso. Aumento a taxa, aumenta a viscosidade, fluido dilatante. Agora, se eu for com uma taxa bem baixinha, a minha mão vai mergulhar no amido de milho, tá? Então, o amido de milho mais a água é um fluido dilatante. Gostaram da nossa aula prática, pessoal? Show de bola, né? Então façam aí em casa, vocês vão gostar de brincar com isso daí. Mas ó, não esqueçam de limpar a cozinha da mãe depois, tá? Não esqueçam, certo? Então, esta foi mais uma aula de reologia, tá? E um beijão da Prof. Ana!